Osho, ele dá diretrizes. Eu ou alguém pode repassar essas diretrizes para alguém? Nós estamos iniciando hoje um projeto, OshoCast, eu e meu amigo Champak. Nós vamos falar um pouco sobre isso antes de entrar no tema principal, que é essa história. Se existe ou não seguidores, se todo mundo tem que seguir as mesmas orientações ou não, de acordo com as mensagens do Osho. OshoCast. Nós sentimos que as pessoas que estão começando a conhecer o Osho não têm uma noção de alguns pontos que pessoas mais antigas têm. Então, a nossa ideia é apresentar, e aí a gente vai entrar no tema, não como uma ordem, não como uma obrigação, mas a gente vai apresentar muito da nossa visão, e é muito importante que se entenda que é apenas nossa visão. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas vou apresentar aqui o Champak. Bom, para quem não me conhece, eu sou Nisargam, eu tenho um espaço que eu ofereço retiros de meditação, chamado Espaço Presença, e sou instrutor de meditação há uns 30 anos e meditador há uns 40 anos, sou sannyasin do Osho. Depois, se vocês quiserem, a gente explica o que é ser sannyasin. Nós vamos depois abrir para esse OshoCast, vai ser ao vivo. Esse é o primeiro e vai ser gravado, e depois vocês vão ter muitas condições de interagir com a gente, que é o que nós queremos. Champak, ele está nesse meio do Osho há muitos anos, e ele sempre observava o que estava faltando, né? E aí ele tentava preencher, ele fez muita coisa, aí o Champak fala um pouco, mas um pouco só, Champak, senão nós vamos ficar 2 horas. Eu só vou adiantar uma coisa, eu já fui sócio do Champak em relação aos vídeos. Quando não tinha YouTube, quando não tinha como as pessoas terem vídeo, nós fizemos uma tradução lá em Pune, de vídeos do Osho, realmente não tinha vídeos traduzidos, nós iniciamos essa jornada. Eu e ele, quando nós percebemos que já não havia necessidade, que haviam vídeos de qualidade de imagem melhor, porque antigamente era meio difícil, as fitas eram em VHS, as imagens não eram tão boas. Aí nós deixamos de trabalhar com essa divulgação dos vídeos do Osho traduzidos. Então, essa foi uma das coisas que o Champak fez. Quer falar um pouco, Champak? Eu vou tentar fazer um resumo, né, como você disse, né? Porque, assim, 40 anos são 40 anos, né? 40 anos não são 40 segundos, nem 40 minutos, né? De fato, assim, engraçado, eu me sensibilizei, primeiro de tudo, foi logo quando eu conheci Osho e fui atraído pelas mensagens do Osho, e fiquei curioso e quis ir atrás, eu senti assim uma dificuldade muito grande de ter informações. Eu queria obter informações, né? Mas numa época que não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada. Então, quando eu fui a primeira vez em Pune, que foi em 87, eu logo procurei como é que eu posso fazer para poder divulgar. E havia até um início de divulgação, na época, aquelas fitas cassete, né, de áudio cassete, né, que quem fazia, inclusive, era a Nadima, conterrânea minha aqui em Juiz de Fora, e eu fiz contato com ela, então a gente passou até, durante um período, a fazer junto, que era para começar a disponibilizar alguma coisa, né? E isso aí foi só um começo, né? Eu logo me tornei, era um centro de informações, depois Oficial, teve né? Era oficial. Para quem não oficial. sabe, Pune era a cidade onde Osho estava na Índia, né? Isso, exatamente. E tinha toda essa coisa do oficial, né? Tinha lá o segmento da administração da comuna que cuidava de autorizar ou não um centro a funcionar em determinado país do mundo. Então, assim, eu fiz uma entrevista, conversei para eles me autorizarem a ter um centro de informação. Depois tive o centro de meditação. Depois a gente teve o Osho Khalid, que foi uma experiência também comunitária, né? Era um espaço, uma chácara de 10 mil metros no Lago Sul, em Brasília,
onde tinha espaço para 14 moradores. Nesse Sargão, inclusive, morou lá durante um período, né? E assim, eu fiz a opção de coisa realmente. E com essa coisa minha de querer organizar, lá em Puna eles também me pegaram para ser um agente da Osho Internacional junto a editoras no Brasil, para poder vender mais títulos do Osho. Eu fui em feiras de livro em Rio e São Paulo. Aí a gente criou o Instituto Osho Brasil para ser um instrumento, assim, um órgão oficial para fazer esses contatos, né? E muita coisa foi feita, né? Aí teve a Osho experiência. Times. A gente fez o Osho Times, que era o jornal do Osho no Brasil. A gente fez ele em Brasília durante 1 ano e meio. Ele ficou em Brasília, depois ele foi para o Sul. E teve também uma revista online, numa época que não tinha internet, não tinha Facebook. Então tinha que mandar isso através de e-mail. E era um trabalho, porque você tinha uma limitação, não podia mandar muitos e-mails, porque aí eles cortavam, eles te bloqueavam. Então você podia mandar tantos por dia. Eu sei que era um total de 3 ou 4 mil e-mails, endereços que eu mandava, e tinha um link para a pessoa entrar numa página de um site onde tinha entrevista, tinha textos. Então, é muito trabalho que foi feito ao longo desse tempo todo, né? Isso, com um objetivo comum, né? O objetivo que é o mesmo, de certa forma, da criação deste OshoCast, né? Que é Isso, passar informações para quem tem sede delas, né? isso. E é isso. E para quem tem sede delas, nós estamos disponíveis a passar essas informações, desde que nós saibamos, mas sempre dentro desse assunto, né? Nós não existe nenhuma palavra oficial final a respeito do Osho. E essa é uma das grandezas do Osho. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Será que a gente já pode entrar nesse tema, Champak? Eu acho esse ponto que você falou, eu acho importante assim a gente reforçar, né, que a gente vai estar falando a partir da nossa experiência pessoal, né? Eu com a minha experiência, você com a sua experiência, que não são as mesmas experiências, logicamente, são pessoas distintas. Quer dizer, como que a mensagem, as meditações, como esse processo aconteceu dentro de mim e que perspectiva de entendimento, de compreensão isso proporcionou em mim e proporcionou em você. E, logicamente, isso não é assim a palavra oficial, né? Se houver alguém colocar um questionamento, a gente não vai estar aqui dizendo, olha, tem que ser assim. Tem que ser assim, né? Não, o próprio Osho não tinha. Esse é o ponto básico, porque o que a gente nota é que pessoas que conhecem o Osho superficialmente acabam projetando no Osho ideias que ela já tem de outros mestres ou de outras linhas espirituais, que na verdade não corresponde a ele, mas ela acha que é. Né? Então, por exemplo, uma das coisas é justamente mandamentos, regras, comportamentos, condutas determinadas. Então, as pessoas ligadas ao Osho pode ser simplesmente amigos, simpatizante, e tem umas pessoas que são sannyasis do Osho, que pediram formalmente para receber um nome, enfim, para ter uma liga, um elo talvez mais pessoal. Mas essas pessoas, elas têm ou não diretrizes? Elas são iguais entre si, têm a mesma opinião política, a mesma visão de universo, de Deus, de sexo, de Jesus? É igual ou não é? As pessoas podem achar que sim, né? Porque, pô, o mestre é um, né? Então a diretriz é uma só. É assim, Champak? Exatamente. Aí é onde o Osho dá um nó na cabeça das pessoas, né? Porque isso realmente não existe, né? Isso não existe. A gente, Tem que quando a entender gente. isso, não existe. Exatamente. Quando a gente chega, uma das coisas assim que é, até chocam em parte, mas para mim assim eu sinto como um choque positivo, né? É quando o Osho coloca algumas coisas, né? Assim, quando você perde as esperanças, que ótimo, porque você está desmontando a porção de crença
que te trouxe até aqui, e se você perguntar, isso te fez feliz? Isso te trouxe integrado? Tipo, você está inteiro? Não. Então, assim, quando você começa a perder raízes, às vezes começa a perder algumas bases em que a gente estava se segurando, né? Os guarda-chuva da gente, né? As muletas que a gente carregava. Então, é interessante porque ele chega e desmonta. E quando ele desmonta, quer dizer, o desafio é para você encontrar as suas ferramentas originais, né? É aquelas coisas que, assim, eu antes de chegar no Osho, eu tive umas curiosidades a respeito de Zen budismo, e eu lembro que, assim, eu lia textos escritos por ocidentais, pessoas intelectuais que tentavam descrever aquilo que está fora da mente. E eu lia e absolutamente não conseguia entender nada. Eu li um livro do começo ao fim, reli o livro e falei, não entendi nada. Então, quando você vai resgatar aquilo que você é antes de ter nascido, aí você fala, como assim? Né? Então, aquilo que aquilo que é original, fora de toda essa programação que você recebeu, aquilo que é mais puro dentro de você, né? Então, é um processo, né? É um processo que começa e eu não vejo o final dele, né? Porque ele é É, longo, né? em relação a essa questão, por exemplo, falando assim bem brevemente, os sannyasis do Osho tinham algumas recomendações que isso foi desfeito, né? Foi um período, teve o seu motivo, a gente pode fazer um podcast um dia sobre isso, que tinha que usar umas roupas ou cor laranja, ou avermelhadas, trocar o nome, usar um mala, que era um colar, etc. Mas tinha uma outra recomendação, que era meditação. Era uma das recomendações para a pessoa se posicionar como um sannyasi. E aí teve uma época que o Osho desfez tudo isso, tudo entre aspas, e deixou apenas uma coisa, que foi meditação. Eu estou certo ou estou enganado que aconteceu isso? Só meditação é a única recomendação que o Osho deu para o sannyasi. Você confirma isso, Champak? Eu lembro, eu estava em Puna, em 89, quando o Osho tinha parado de falar. E assim, uma afirmação dele, que assim, essa era dita e era postada em todo local, que ele dizia: por mais de 30 anos eu falei, e tudo que eu disse pode ser resumido a uma palavra: meditação. Pois é, esse é o norte, né? Então, não é um desmantelar crenças sem oferecer uma estratégia que você possa encontrar no seu próprio interior, de fato, uma voz que dá uma certa clareza na sua vida, uma direção na sua vida. Sem essa ferramenta meditação, é claro, até isso pode ser questionado com o Osho. O Osho é tão louco, porque até alguém pode encontrar alguma frase dele que contesta a própria meditação. Mas a gente tem que sempre que entender o contexto. Mas assim, aí, já que a gente está falando em coisas pessoais, né, que nós estamos falando da nossa experiência, eu sinto claramente que sem meditação, e a gente vai ter que falar sobre meditação um dia, o que é isso afinal, sem meditação eu estaria perdido igualmente. Né? Então, o Osho me indicou a meditação, que foi o meu caminho, que é o meu caminho, que abre visões, que abre consciência de aspectos internos meus que eu não me dou conta, e por não me dar conta acabo dando cabeçada. Então, a meditação abre essa consciência. Então, pessoalmente, eu não vou dizer agora, a gente não pode se contradizer, que essa é a lei total e absoluta. Mas na nossa experiência, já que a gente está falando de quebra, tá bom, quebra, você não tem nada para seguir, você não tem crenças estabelecidas, mas eu, pelo menos, sinto que eu tenho um norte, que é a meditação, e com ela as coisas fluem de uma maneira muito harmoniosa, crescentemente harmoniosa, crescentemente agradável. Então, a gente vai falar bem sobre meditação de qualquer maneira. Eu vejo assim que
quando ele assim, ele desmonta uma casca, né? Aquilo que foi incorporado, que nos foi colocado na gente, né? Foi introjetado na gente como norma moral, as normas de conduta, o que é certo e errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? Uma série de crenças, né? Acreditar nisso, acreditar naquilo. Então, é um montão de coisa que foi montado na gente e que controla a vida da gente. A gente é controlado por tudo isso. Então, enquanto você está nesse controle todo, você não tem acesso a essa fonte lá dentro de você. Então, é como assim, você romper essa barreira para você poder adentrar, para você ir lá dentro, né? Que é o processo da meditação, né? Esse é umas fichinhas que caem ao longo do tempo, né? Vai caindo aos Exatamente. poucos. E vai caindo tão mais facilmente quanto mais a pessoa, pelo menos na minha experiência, ela se aprofunda em meditação. A gente estava falando de que existe uma projeção, né, sobre o Osho, sobre conceitos e ideias que a pessoa já carrega. Uma coisa que eu noto muito, inclusive tem naquele documentário que eu fiz vários vídeos comentando no Netflix, que usam muito a palavra seguidor, os seguidores do Osho, mas não é só no Netflix que tem esse equívoco, né, naquele documentário. Mas eu vejo muita frequência se referirem a mim como seguidor do Osho. E eu não me sinto seguidor, justamente por isso tudo que a gente já falou, né? Mas esse é uma outra, olha, se você usa a palavra seguidor, começa a questionar, né? Você que está ouvindo aí, se você usa essa palavra seguidor, começa a se questionar o que significa seguidor. Seguidor existe alguém que fala o que você tem que fazer. Eu estou seguindo ele. Que direção ir? Vou para a direita, vou para a esquerda. Não vote nesse cara, vote nesse, não vote em ninguém. Ou seja um político, ou entre nessa crença, né? Ou seja bonzinho, ou não seja bonzinho. Haja dessa maneira, né? E isso é ser seguidor se houve uma orientação. O problema é que não houve orientação. Para acrescentar isso aí, até para ilustrar, né? Problema não, né? Não é problema. Para ilustrar, né? Isso que você está dizendo, quando o Osho diz que assim, discorde de mim e concorde com você. Se o que eu estou falando faz sentido, então isso já não é uma questão minha, já passa a ser uma questão sua. Então, né, se alguma coisa que eu estou falando você considera e tem isso como uma coisa verdadeira, bate em você, né? É uma coisa que bate em você. Exatamente. Então aquilo passa a ser o seguinte, aquilo é uma coisa sua. Então isso, nesse ponto, eu não estou seguindo o Osho. Eu estou seguindo aquilo que para mim bateu como verdadeiro. Então, Sim. Por isso é muito importante. E não há, quer dizer, eu acredito que talvez em alguma seita, em alguma, sei lá, alguma corrente espiritualista, alguma coisa, possa até alguém dizer exatamente isso, mas de uma outra maneira, né? Assim, você tem que sentir dentro de você como verdade, mas tudo que eu estou dizendo você tem que seguir como verdade. Não, o Osho não fala isso. A questão você colocou uma coisa bastante legal, porque eu já ouvi outros mestres, ou não sei se são realmente mestres, falarem a mesma coisa. Mas uma coisa é você falar porque é bonito. O cara, quando fala isso, é bacana, opa, legal, ele não quer que eu siga. Mas o que conta são o que está por detrás, são as atitudes, são o que faz com que isso se torne realidade, de fato. Então, uma das coisas que o Osho usa para fazer com que, de fato, isso seja vivido, de a gente sentir que não tem nada a ver seguir, são as contradições dele. Né? Então, então tá bom, ele falou alguma coisa, parece que é uma diretriz, parece que é uma verdade, né? Parece que é um caminho claro,
Muito bem. Então, pô, se ele falou, né, tá falado. Aí daqui a 2 semanas, um mês, um ano, ele desfaz o que ele falou. Ele fala outra coisa. E aí, como é que a gente fica, né? Aí sim que entra o empurrão verdadeiro, porque não é falar para você não ser seguidor. O empurrão para você não ser seguidor é você ficar diante de uma situação dessa, e que você não pode defender uma ideia ou um caminho em cima do que ele falou. Você vai ter que primeiro olhar para você. Ele falou duas coisas. Aí que entra aquilo que você falou. O que bateu em mim? O que ressoa? Pode ser que não seja nenhuma das duas, né? E beleza. Mas essa é uma estratégia muito maluca que eu não acho que alguém possa usar. É uma estratégia que eu não tenho conhecimento de um mestre que consegue fazer isso magistralmente sem se desqualificar. Pelo contrário, ele se qualifica ao se contradizer. É extremamente enriquecedor, mas é uma habilidade. Exato. É quando ele diz, né, que mas você disse aquilo ontem. Ele falou, eu não lembro mais o que eu disse ontem, porque o que eu estou falando é no presente. Nesse momento, eu estou dizendo isso. Quer dizer, isso é o que eu tenho para te dizer nesse momento. O que eu disse ontem, aquilo já passou. Então, ele dizendo no momento e dizendo para aquela pessoa que ele está sentindo que aquela pessoa está precisando de ouvir aquilo, ele está dizendo aquilo que aquela pessoa, ele sente que ela precisa ouvir. Amanhã, ele respondendo para outra pessoa, ele vai responder naquele momento para aquela pessoa o que ele sente que aquela pessoa precisa de ouvir. Mas assim, então vamos dar o crédito ao Buda também, né? Agora eu estou lembrando que o Buda fazia algo assim também. Eu falei que talvez não tenha ninguém que consiga fazer isso tão magistralmente, mas assim, tinha aquela história, né? Que uma pessoa perguntou tal coisa para o Buda, ele respondeu uma coisa. Aí chegou, depois de umas horas, no mesmo dia, alguém perguntou a mesma pergunta, ele respondeu uma outra coisa contraditória à que ele tinha dito anteriormente. Aí teve uma terceira pessoa, ao entardecer, ele não respondeu nada, ele ficou em silêncio, né? Então, ele também tinha esse lance, né? Depende da pessoa. Se um mestre de verdade autêntico for responder para o Champak algo, uma pergunta do Champak, que eu formulo a mesma pergunta, se ele responder a mesma coisa, idêntica, dá para ficar até desconfiado, né? Porque as nossas necessidades não são iguais, os nossos entendimentos, nosso percurso, nosso caminho não é igual. E essa é uma habilidade, nossa senhora, para o cara sacar isso. E aí vem algumas questões que surgem disso aí, né? Assim, o que é a verdade? A verdade é uma coisa cristalina que você pode transcrevê-la numa tábua de 10 mandamentos, ou de 100 mandamentos, ou de 20 mandamentos. A verdade é isso, entendeu? A vida é uma coisa fluida, né? A vida, em toda a sua dimensão, é uma coisa fluida. E a verdade, ela tá ligada a essa realidade fluida que é a vida, né? Então, é complicado isso, né? É fácil você trazer isso para 10 mandamentos, criar uma doutrina e ter os seguidores daquela doutrina que vão se abraçar e agarrar aquilo e colocar aquilo como a verdade única para o resto da vida. Não é o caso do Osho. E também eu vejo que não é só questão da verdade ser fluida, a vida ser fluida. Tem uma vez que ele falou, acho que uma vez não, algumas vezes eu vi ele dizer que a verdade é aquilo que funciona. Isso já é uma outra perspectiva. Porque você estava falando isso hoje, antes da gente começar a gravação, que a perspectiva do Osho é a perspectiva de um iluminado. Então, a gente pode achar que o interesse absoluto é a verdade, né? Dentro de uma linha espiritual. Mas o que interessa é o que funciona. Funciona para quê? Para que o Champak, para que o Nisargam saia
do estágio preso que ele está e tem uma outra abertura, dê um passo à frente em termos de abertura de consciência, de libertação de crenças. O que funciona é isso. Então, se o cara for dizer a verdade absoluta, mas isso não ajuda a pessoa a deslanchar, não serve. Uhum. E uma mentira pode servir. E isso é uma coisa, é uma sacada assim que eu mesmo falo, porra, eu fico tão preso a verdades, né? Tem que ser assim, eu tenho que falar só o que eu provo. Pô, mas eu tenho que ver o que funciona. Uhum. Agora, essa era uma habilidade que o Osho tem, né? Eu não vou dizer tinha, né? Porque essa é outra coisa que ele falou. Falem de mim no presente. Se eu me lembrar, eu vou falar no presente. Mas essa história da verdade, aquilo que funciona, para mim é marcante. Marcante. Para você também, Champa? Eu acho assim, eu acho duas coisas, né? Eu acho que isso é revolucionário, isso é tremendamente transformador e é um tremendo desafio para a gente entrar nesse caminho, né? A gente entrar nesse caminho é um desafio, porque essa ruptura, porque há uma ruptura, né? Quando você rompe com crenças, com opção de coisas, e não é de uma maneira rebelde, assim, de o rebelde sem causa, né? Ah, então agora eu vou jogar tudo para o ar. Não, não é desse jeito. É Isso. uma ruptura, você buscando um discernimento dentro de você. E nesse discernimento Só você está acrescentar buscando. você rompe porque você sacou Isso, a prisão. exatamente. Exato. Você não rompe porque é um mandamento para romper. Vão pôr fogo em tudo, vão quebrar as vidraças, vão matar pai e mãe. Não, não é isso. Não é um mandamento que chegou, uma ordem, entendeu? De um líder revolucionário para quebrar tudo. Não. É uma coisa que vem a partir de dentro de você. Então, Isso. esse é o desafio. É claro que, assim, quando você começa num processo desse, isso eu trouxe para a minha experiência pessoal, eu fiz muito disso. Claro. Eu fiz muito Fizemos. disso. Assim, eu fui seguidor do Osho durante um período. Eu lembro que, assim, eu morava sozinho nessa época, eu pegava os papéis e pegava aquelas frases que eu achava forte do Osho, escrevia e pregava na parede. Então, assim, eu tinha que introjetar dentro de mim aquilo que para mim era um mandamento. Até que eu descobri que não era nada disso, era para pegar Isso. esses papéis, embolar, jogar tudo no lixo, Isso. e o caminho era outro. Não É, era isso. é, Não é do lado de fora, a coisa é do lado de dentro. é isso. Então, aí eu vejo assim, essa revolução, ela vem trazendo para você uma quietude, ela vem trazendo uma compreensão, ela vem trazendo uma paciência, ela vem trazendo uma aceitação das diferenças. Isso aí é uma coisa importante. Quer dizer, quando eu estou num processo que eu estou sacando coisas, eu estou desmontando e rompendo, eu estou num meio que tem um montão de gente que está ao meu redor, que está todo mundo amarrado nisso. Eu não tenho que sair jogando pedra em todo mundo. Então, essa compreensão e aceitação, certo? É uma coisa que vem junto com isso. é, Eu acho ela muito importante. E junto com ela vem aquela compreensão que, assim, esse caminho não é caminho para todo mundo. Não é para é, todo mundo. Então, assim, poxa, eu sou um felizardo de poder estar entrando dentro disso e estar podendo caminhar dentro desse processo, é, certo? E assim, isso tá disponível, mas as pessoas estão trancadas nas suas cascas, né? Nas suas armaduras. é. O que você falou, né, que a compreensão aos outros se torna natural, eu estou achando legal dar uma pontuada, porque a gente percebeu primeiro que a transformação não foi imposta. A nossa transformação, que está em processo, né? Claro, estamos em processo, não foi imposta, ela foi resultado não de mandamentos que a gente resolveu seguir, mas sim de uma sacação mesmo. A consciência permitiu com que o entendimento aflorasse, a sabedoria aflorasse. Bom,
E a gente percebeu que a gente foi algo que aconteceu conosco. Bom, a outra pessoa também, ela tem o seu momento, né? Uhum. Ela também tá no seu processo. Não é uma questão de comportamento, é uma questão de consciência. Uhum. Essa que é a grande sacada. Não é que a pessoa está errada, que ela é ruim, é que ela não tem ela não tem a presença ou a consciência que faz com que as transformações aconteçam. Só que quando a gente for ver isso, né, na nossa vida, esse é um desafio constante para nós, né, Champagne? Não Uhum. é que eu tenho a consciência desperta, pronto, acabou, né? Beleza, eu sou um cara com consciência. Não, é todo momento. Agora, por exemplo, né? Agora, por exemplo, agora cabe a verificação interna minha, nossa. Estamos com a consciência atentiva agora, estamos presentes agora, ou estamos falando automaticamente, repetindo um discurso já feito, né? A todo momento a gente tem que estar verificando isso, né? E essa que é a beleza, não tem descanso. Quer dizer, é uma coisa agradável, na verdade, porque o resultado é bom, mas essa atentividade é algo que não se estabelece em final, né? E cada vez mais. Assim, nós não temos um encontro prévio para a gente definir, para a gente falar a mesma coisa, né? A gente acertar os ponteiros. Não, não tem. A gente chega aqui para poder conversar, para brotar aquilo que está vindo de dentro. Então, nesse É, momento, eu tenho que estar conversando aqui, a gente trocando essas ideias, falando, e eu estou buscando essa conexão interna dentro de mim para eu ser autêntico naquilo que eu estou falando. exato. Naquilo que você faz um comentário, eu escuto aquilo e aquilo está batendo dentro de mim, eu estou sentindo aqui dentro, e eu estou me manifestando, e estou dizendo também, e você da mesma forma. Então, Isso, nesse momento, a gente está nesse processo de estar presente isso. nesse diálogo nosso, né? Nós estamos procurando vivenciar essa consciência atentiva e esse é o nosso norte principal. Sim, nós estabelecemos um tema que foi só um tema, mas a partir daí. Então, essa é uma grande inspiração que o Osho nos trouxe, né? Uhum. Essa inspiração de que o fator que torna a experiência mais adequada, mais harmoniosa, que tem mais a ver, é muito mais a consciência ao momento do que uma programação. Não quer dizer que não tenha que haver uma programação, não, também, de novo, não é jogar fora algo, Uhum. mas assim, a gente se apegar principalmente a essa consciência desperta. E quando a gente fala de consciência desperta, eu já falei muito, Champac, de consciência desperta, já fiz discurso sobre isso, sem estar, né? Sem nem saber direito o que era isso na real, apenas no intelectual. Uhum. E como eu vivi muito isso, né? Esse discurso, sem o reconhecimento e sem a vivência, eu suponho que haja muitas pessoas no mesmo processo que eu passei, né? Então, Uhum. assim, uma coisa é você entender, né? Outra coisa é você estar realmente atentivo ao momento, consciente do momento presente. É outra história. E aí a meditação é um grande treino para isso. Exatamente. Na hora que o que a gente está falando, a gente não teve que buscar antes, né, um manual que a gente está seguindo. A gente está falando de acordo com um manual externo. Então, é a história do seguidor. Nós não somos seguidores do Osho. Nós não Uhum. somos seguidores de uma pauta que o Osho passou que a gente tem que seguir. A gente está buscando essa verdade, isso que está batendo aqui dentro da gente, como verdadeiro, como sincero, como autêntico na hora de eu me manifestar. Né? É. E sobre isso que você está dizendo, eu tive uma época assim que eu achava que assim eu tinha
como eu já tinha traduzido uma porção de textos do Osho, assim, para colocar em site, tinha lido a porção de livro do Osho, eu cheguei à conclusão que, assim, eu estava habilitado a dizer se isso era do Osho ou não era do Osho. Então, eu dei a mim mesmo uma autoridade, eu me tornei uma autoridade. E comecei a não só a escrever, como a falar certas coisas. E teve uma determinada pessoa que ela chegou à conclusão que eu estava iluminado e que eu deveria assumir que eu estava iluminado e começar um novo caminho, eu sendo um guia desse caminho. Então, assim, olha, isso é um risco que as pessoas correm, entendeu? É um risco. Eu me assustei com essa insistência do camarada quando ele disse isso para mim, e eu vi e falei, cara, olha, isso é uma coisa perigosa. É uma tentação para algumas pessoas, né? Exatamente, porque para muitas pessoas isso é uma tentação. Porque você leu, você fala, cara, eu absorvi o que são os mandamentos do Osho. Então, eu vou criar agora como que é? Um subdepartamento do Osho. Né? O Osho é o departamento principal, eu vou ser um segmento, uma divisão, uma subdivisão daquilo. Né? E criar, buscar novos seguidores. E o Nisargam, se você se apresentar e disser que você tem a verdade, você encontra seguidor. Encontra. O que as pessoas estão procurando, que as pessoas estão perdidas por aí, e estão procurando alguém que fala, sigam-me. Está cheio disso. Então, é uma questão que a gente tem que estar atento a isso. Tem que estar atento. Agora, assim, tudo depende do contexto, né? Uma pessoa, ela pode ter uma visão que, ao compartilhar, ela pode contribuir, né? E, às vezes, não é algo que encaixa textualmente no Osho. O que nós estamos dizendo é que você montar um esquema de ser um orientador ou um mestre em cima de uma biblioteca interna, aí que mora o perigo, né? Principal, porque você tem toda a conceituação intelectual e verbal baseado no que o Osho disse, então você não consegue perceber que isso é apenas superficial, é uma casquinha, e a sua realidade não é essa, não é a sua experiência, não é algo que veio de dentro de você, que se manifesta, veio da sua memória. Agora, esse é o grande perigo, né? Agora, no processo tem uma questão também bastante interessante. Nós estamos compartilhando nossa experiência, né? Nós estamos compartilhando. E pode ser que alguém fale, pô, isso bate, isso legal, bacana. Pode ser que não, nós não estamos preocupados com isso. A ideia é simplesmente compartilhar. Então, o que eu estou querendo dizer, uma pessoa, para compartilhar a sua experiência, ela não precisa ser iluminada, né? Que não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Mas ela precisa saber que ela não é iluminada. E ela precisa também saber que não é da boca para fora, que não é um papagaio. Se for, é melhor ficar quieto. Pelo menos essa é a nossa visão, pelo jeito, né, Champak? Eu acho que assim, o Osho não é questão de erudição, né? Isso, aí você pegou um ponto, beleza. Eu acho que não é questão de você, eu já li 30 livros do Osho, eu já li 40 livros do Osho, quer dizer, eu acho que assim, a transformação a qual você pode chegar através da meditação, ela não requer que você tenha lido 40, 50 livros do Osho. Isso não é um pré-requisito. Não é? Então, assim, a transformação ela se dá num outro nível, de maneira que você pode ter uma pessoa, um erudito, um intelectual, entendeu? E que eu acho que aí fica bem a diferença, né? De você ver assim, vamos supor, como ser humano, como acesso a uma alegria verdadeira, ao prazer da vida, ao sentido da vida.
a quantidade de livros e de teorias que você tem, se você é PhD ou se você tem mestrado, isso não soma. Você pode ter um grande intelectual infeliz, um camarada depressivo o resto da vida, rancoroso. E tem uma pessoa de pouca instrução, semi-analfabeto, que é uma pessoa que tem alegria dentro dela e que vive bem com a vida. Então, eu acho que são questões importantes dentro dessa perspectiva que a gente está dentro dela. Né? Não é claro que o camarada que é um especialista, ele tem o seu valor. Uma questão de doença, uma questão de uma pandemia, o camarada que se especializou, que estudou e que vai dar uma dica, é um cientista, isso é super importante. Não é isso que nós estamos falando, a gente está falando em termos de sentido de vida. Né? E a gente está falando em termos de falar aquilo que é a experiência real, né? Exatamente. Experiência real. Aí que está... Ô, Champaco, você sabe que eu me preocupo bastante com esse tema? Realmente eu me preocupo, porque eu observo pessoas que precipitadamente entram nessa, sabe? A gente está falando isso meio que para prevenir, né? A pessoa tá bom, você tem uma bagagem de conhecimento intelectual sobre o Osho, então prevenir o cara de se posicionar numa postura de mestre sem ter experiência. Tá bom, nós estamos falando isso. Mas isso é o suficiente? Tem pessoas que têm essa gana, sabe, essa compulsão de querer ser o bambambam e o mestre, e que mesmo ouvindo isso não vai entender, e vai continuar nessa, exatamente nessa, reproduzindo frases ou reformulando frases, mas sem sacar que aquilo é só intelectual. A própria pessoa não saca. Uhum. E não tem, Champaque, infelizmente, não tem o que fazer. Porque por mais que você fale, a pessoa vai se defender, vai argumentar, vai racionalizar. E é isso, é um grande risco, né? Sei lá, acho que faz parte da brincadeira, né? Eu acho que faz parte. Aí, eu acho que não tem o que fazer mesmo. Eu acho que... E aí volta aquela velha história de que isso é para poucos, né? Era aquela... Eu acho que é de Jesus, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? Eu acho que existe uma... Torceu-se isso, né? Eu acho que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu acho que, na verdade, não é uma questão de escolha, né? Que assim, o mestre escolheu tantos e não escolheu tantos. Não é questão disso. A verdade é que, assim, essa mensagem ela é espalhada, entendeu? Agora ela é captada e introjetada realmente como verdade para poucas pessoas. quando você fala Eu não quero nem dizer que nós somos especiais. Não estou querendo dizer, não, os outros eles não conseguem e nós somos um grupo seleto de pessoas. Não é isso não. Para mim, o diferencial, né, porque o Osho ele falou para milhares de pessoas, né, ele foi um dos mestres que teve um maior número de pessoas que ouviram, né, lá em Puna, quando a gente estava lá, ele fazia discurso para 7.000 pessoas ao vivo, 8.000 pessoas, às vezes 10.000 pessoas. Então, foi muita gente, né? Agora, quando a gente fala, quando você fala que é para poucos... assim, essa palavra, essa expressão, não sei se eu curto muito, mas é assim, das pessoas que ouvem, ou presencialmente, quando foi o nosso caso, ou longe, tanto faz, poucas realmente vivenciam na real, né? Porque poucas saem do intelectualismo para a realidade da consciência desperta, estou realmente presente, estou realmente aqui agora, estou respondendo ao momento, essa é a grande coisa. Agora, mesmo quem não, um dia pode sim. Uhum. Mas eu, sinceramente, eu infelizmente, eu não quero assim, estou com medo que a gente se coloque num pedestal ao dizer isso, Uhum.
Mas eu vejo que, infelizmente, a maioria só é intelectual mesmo. E assim, eu posso dizer, aí é um desafio, que reconhecer a consciência desperta é algo que, essa é a chave, né? Uhum. Quem realmente reconhece que está realmente presente, de fato? Esse é o ponto. Algumas pessoas, ou eu mesmo, posso dizer que estou e não estou. Como é que a gente sabe que está? Eu tenho certeza que eu estou, nesse momento, por exemplo, né? Nós temos certeza que nós estamos com certo nível de consciência desperta agora? E eu acho que esse é o grande diferencial, né? E não o intelectual. Aí que está. Eu reconheço que eu estou com a consciência desperta agora em algum nível. Não precisa ser iluminado, aquela consciência desperta, estratosférica. Mas existe uma luzinha de consciência nesse momento. Eu estava dando uma vivência lá em Nazaré, esse final de semana. Nazaré é Uniluz, um lugar que eu adoro. E eu perguntei assim para o pessoal que... Falei assim, aí, nós estamos agora com a consciência desperta? Aí eles pararam e... eu já tinha explicado um pouco mais, né? Eles falaram que estavam. Eu falei, depois que eu fiz essa pergunta, foi diferente? Vocês estavam diferentes antes? Você está com a consciência desperta agora? Ele falou, olha, realmente antes estava diferente. Depois que você fez essa pergunta, alguma coisa, que eu não sei muito bem o que, mudou aqui. É como se tivesse acendido uma luzinha. Então, eu entendo isso como já sendo o começo, né, da proposta. Esse reconhecimento mínimo, existe uma consciência desperta agora. Agora é um processo de tornar isso cada vez mais frequente, mais constante. Mas uma vez que a pessoa tenha clareza que isso está acontecendo, pronto, a semente já brotou. Agora é uma questão de adubar. Eu, assim, eu acho que até assim, a colocação que eu fiz assim não é bem apropriada, não, sabe? Eu até me recomponho aqui no que eu falei. Eu estou querendo dizer mais, não o que eu, da forma que eu sei que ficou, mas trazer mais a questão, para trazer a questão do seguidor, sabe? A questão do seguidor, bem nessa situação de muita gente ir atrás e muita gente ter aquilo como está buscando aquilo que eu disse. Se a gente disser assim, eu tenho a verdade, aparece opção de gente seguindo. Então, assim, um montão de gente apareceu seguindo o Osho. Então, apareceu opção de gente, porque ali tem um camarada que está com a bandeira, ele está ali dizendo qual é o caminho, então eu vou para lá. Assim, e muita gente que foi para lá, depois foi para o outro, o outro deixou o corpo, aí foi para um outro, o outro deixou o corpo, foi para o outro, depois não gostou muito do outro, voltou para o de cá. Então, essa mudança para lá e para cá, eu acho que ela revela muito a questão do seguidor, de gente que está buscando alguém para poder ser o guia, para ser o cara que conduz. E que, na verdade, a coisa é pouco, porque a coisa não é simples. A gente está dizendo aqui, a coisa não é simples. Ela é Assim, simples, mas a simplicidade é que atrapalha. Exatamente. É aquela história, eu estou há 40 anos nessa história. Eu estou sempre descobrindo coisa nova. É como você mesmo citou aí, que você dizia coisas que hoje você fala, eu não tinha consciência daquilo. Eu hoje, às vezes, eu vejo coisa que eu escrevi e eu falo, cara, esse troço que eu escrevi até é verdadeiro. Mas, cara, eu não tinha consciência disso, não. Há pouco tempo, uma colega de banco, ela falou comigo assim, olha, você falou um negócio para mim tão importante que mudou minha vida. Eu te agradeço muito. Eu falo, cara, mas naquela época eu estava num buraco tão grande
o que que eu posso ter dito? Eu nem lembro o que que é que eu Você disse para essa repetiu, pessoa. você Eu repetiu que você... repeti, exatamente. Eu repeti alguma coisa que o Osho disse que era legal e que aquilo bateu profundamente para ela. Agora, eu ali estava sendo um papagaio, simplesmente. bateu mais para ela do que para você, né? Exatamente, exatamente, exatamente. É. Então é isso, né? Nosso tema foi esse, né? Dizendo da. É isso. Por isso eu acho que o tema principal é isso, né? Que não, dentro da nossa visão, pelo menos, o que, que a gente tem a entender, que não existe realmente essa noção de seguidores, que normalmente as pessoas entendem. É um processo interno, é uma sacação, é muito mais do que um intelectualismo, é uma vivência de consciência desperta, que vai se abrindo e vai transformando, vai caindo as fichas, as crenças vão diminuindo aos poucos, à medida que a gente saca e percebe como elas são aprisionantes, percebe, não é decide, percebe. E aí isso é uma coisa nova, né? E muita gente joga um holofote, uma projeção em cima do Osho, em cima do que ele já tem, e a gente está falando, peraí, o Osho não é bem assim. A gente vai falar sobre isso, por exemplo, o cara falou, o Osho se contradiz muito por causa disso, nem vou falar, porque senão a gente vai queimar o filme por um outro podcast, mas ele se contradiz muito por causa disso, daquilo. Ele nunca disse isso e daquilo, mas é uma projeção do cara, né, que ele achava que por ser mestre ele deveria ter dito isso e aquilo. É isso que a gente quer quebrar. Essa é uma das pontos fortes do OshoCast, né? E a gente tem a intenção de fazer vários, só que esse está sendo gravado e a gente tem a intenção de fazer todas as quintas-feiras às 20 horas pelo YouTube ao vivo. Isso significa, porque a gente pode gravar, né? Beleza, não tem problema nenhum para gravar. É mais simples nós gravarmos. Mas por que nós queremos fazer ao vivo? Porque nós estamos torcendo que haja participação, que haja intervenções, que hajam colocações, que hajam perguntas, né? E para tornar essa troca mais viva e que a gente possa responder de imediato. Mas mesmo nesse que não está sendo ao vivo, você pode colocar, e a gente pede que coloque seus comentários aqui embaixo desse vídeo, e a gente vai tendo, porque assim, a gente pode ter talvez, Champac, 4 Oshocasts, esgotou, né? Ou pode ter 40, dependendo do número de temas, e quem vai dar os temas, principalmente, é quem está ouvindo, né? Então, esse é o nosso pedido. Contribua, participe. Eu acho que é fundamental essa participação. A gente vai estar acompanhando os comentários, as colocações, as dúvidas que são colocadas, porque sugestões. Isso vai nortear a nossa abordagem. A gente vai estar conversando, vai estar trazendo como temas. Às vezes vai haver uma sugestão, vocês deveriam falar sobre isso, que não é, às vezes, o tema daquela nossa conversa daquela quinta-feira à noite. Mas a gente fala, é um tema muito importante, vamos trazer isso para a semana que vem, ou incluir na nossa pauta futura, porque é um tema realmente importante. Então a gente quer essa interação, essa é a proposta nossa, né? O tema, basicamente, é Osho e suas maluquices. E a gente vai... Assim, eu acho que a meditação deve ser um tema bastante importante, porque, para nós, né, ela é a grande riqueza. Pelo menos para mim, é a riqueza. A riqueza está lá, né? Nesse treino de consciência desperta que a meditação traz. Então, é isso. Lançado o nosso primeiro OshoCast. Alguma coisa mais a acrescentar, Champac? Eu acho, eu vou citar, a gente corre às vezes o risco de falar uma coisa e não, né? Mas assim, uma coisa que me bate, uma coisa bem simples, talvez até simplória, né? Uma amiga comentou comigo assim a respeito da importância do alimento, da comida, né? Ela fala assim, olha, é uma coisa que te dá prazer, te nutre e mata a fome. Ela falou 3 coisas. Eu considero que assim a meditação é a nutrição. A gente vai ter coisas aqui que vão ser prazerosas, a gente vai ter coisas aqui que vão matar a fome, a ansiedade, a curiosidade,
mas eu sinto que assim, a questão da nutrição é a meditação. Eu faço essa analogia com essa frase dessa amiga minha, né? Eu também vejo assim, Chumpac. Beleza. Então, beleza. é isso aí. Aguardamos vocês. Se tiverem interesse nesse tipo de assunto, próxima quinta-feira, 20 horas, YouTube, neste canal, ao vivo. Isso. Se você não puder, nós vamos colocar no ar, né? Talvez, se possível, não sei se vai ser necessário, a gente faça uma edição antes, então talvez não seja de imediato, né? Fez a live, já vai estar público de imediato. Talvez não, talvez depois de uns dias, mas vai estar disponível. Tá bom? Se você curtiu, eu não sou de falar isso, mas se você curtiu e quiser cooperar para que o YouTube passe esse vídeo mais para frente, você já sabe, né? O que tem que ser feito. E compartilhem, né? Compartilha, porque às vezes você tem um amigo muito interessado, mas que não teve acesso a essa informação de que a gente está com o OshoCast, né? Então compartilha com os amigos também, com possíveis interessados nesses temas, né? Sim. Eu acho interessante. Beleza. Então, Chumpac, foi um prazer. Gostei muito de fazer esse papo com você. Sinto que existe uma sintonia entre a gente. Eu me lembro, assim, sabe, que talvez se a gente fosse fazer esse OshoCast há 10 anos atrás, não teríamos essa sintonia. Eu acho que a vida fez com que a vida e a meditação fez com que eu amadurecesse, você amadurecesse, a gente sacasse coisas, jogasse fora crenças, né? Isso. E eu acho que a gente está entrando, eu e você estamos entrando numa pureza parecida, sabe? Semelhante, que nem foi programada, mas eu acho que foi uma limpeza mesmo. A limpeza gerou uma harmonia entre a gente que não havia antes. Não que a gente era inimigo, nada disso, mas os caminhos eram outros, as ideias, as visões sobre Osho eram diferentes. Eu estou feliz e realmente animado com esse projeto e espero que vocês também. Tá, eu também estou muito feliz de estar aqui com você. Essa sintonia nossa eu acho muito importante. Eu tenho um respeito muito grande por você e acho legal que a gente possa estar junto nisso. Eu sinto que eu cresço com isso. Beleza, claro. Eu também. Por isso que estamos aqui. Beleza. Abração. Um abraço, tudo de bom.